A coisa é feia, então vamos lá. Nós havíamos parado aí, nossa videoaula anterior, no hotspot, né? Lembrando o caminho, IP hotspot. Esqueci aí de colocar aí, né, as informações. Twitter, @LeoMicrotik, YouTube, site, enfim, vocês sabem o caminho. Hotspot. Eu gosto muito do hotspot porque é uma maneira de você, em sua cidade, divulgar o seu trabalho, né, de provedor. Ou seja, se alguém está com um notebook, ou um computador em casa com wireless, ou até um celular, ele vai encontrar o seu sinal, vai estar esse sinal lá, né, esse SSID vai estar aberto, e aí com certeza o que ele vai desejar fazer é conectar e tentar navegar. Então quando ele se conectar, né, ele vai ver aquele sinal aberto, vai se conectar, vai pegar IP, e quando ele for navegar, ele vai se dar de cara a um site personalizado, que você vai colocar a sua propaganda, seu telefone e um campo de login e senha. Então ele automaticamente ele vai ter que ligar para você, contratar o seu serviço para poder fazer essa navegação. Eu acho o hotspot muito interessante. Você também pode colocar sites liberados, por exemplo, para tirar a segunda via de conta de uma determinada empresa. Não precisa ser cliente, basta entrar e aí ele consegue, enfim, tirar sua conta, sua segunda via de conta. Vamos lá em Hotspot Setup, dando sequência em nossa videoaula. Aqui eu escolho em qual interface eu desejo que o meu hotspot funcione. Vou colocar aqui Torre Sul. E agora ele pergunta qual a faixa de IP que eu vou trabalhar. Eu vou colocar 10.0.0.1/24 e Next. Feito isso, ele vai dar um Address Pool of Network, ou seja, de que faixa a faixa, né? A gente vai trabalhar aí com, né, um pool de endereço IP. Eu vou deixar ele default, Next. Selecionar certificado. Você pode trabalhar com certificado SSL. Como eu não tenho certificado SSL, eu vou deixar None, ok? Senão eu poderia importar aqui um certificado. Next. IP Address SMTP Server, ou seja, eu poderia colocar o servidor do meu SMTP. Não vou colocar o endereço dele aqui. DNS Service, ele já buscou isso lá da minha configuração do IP DNS. E aí ele preencheu aqui para mim. Vou dar Next. DNS Name, isso é interessante você colocar, é importante você colocar. Eu vou colocar aqui leomicrotik.local, ok? E Next. Aqui será um admin, né? um usuário admin que o hotspot já cria automaticamente. Você pode especificar uma senha para ele, ok? Vou colocar aqui uma senha muito difícil: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Next. Feito isso, o meu hotspot já está configurado e com certeza já pode ser visualizado pelos meus clientes. Posso se conectar, eles vão aparecer para mim aqui em ativos, ok? Deixa eu ver se tem alguma máquina aqui, que eu deixo uma máquina já. O SSID está diferente, então essa máquina ela não vai tentar se conectar. Eu vou deixar uma máquina em minha rede. Torre A. Ver se ela já pega e conecta sem eu ter que voltar lá. Isso. Se eu ver em log, Torre A conectou. Bom, vamos lá. Depois de configurar depois de realizar essas configurações básicas do hotspot, você vai ver que ele faz, né, ele já cria as regras para você do firewall, tanto em firewalls quanto NAT, ok? E o próximo passo que eu tenho a fazer é criar o user profiles, ou seja, eu posso especificar aqui o meu exemplo, configuração, velocidade dos meus clientes. Por exemplo, clientes de 300k é o nome do meu profile. Depois disso eu vou ter que, tá vendo? Rate limit TX-RX, eu vou colocar 300k por 300k, ou seja, 300k de download e upload.
aplicar OK, e já vou ter aqui o meu primeiro pacote de velocidade e vou cadastrar o meu cliente. Como eu vou fazer? Clico lá no sinalzinho de mais, que é em novo, coloco em qual servidor hotspot ele vai se conectar, coloco o nome de usuário dele, a senha. Posso atribuir o endereço IP na qual ele vai obter. Posso colocar também o endereço MAC dele. Fazendo isso, eu travo com que este usuário e essa senha só possam se conectar se ele estiver usando aquele MAC address ali. OK, aplicar. Lembrando aí que eu esqueci de mudar aqui, ó, o profile, ou seja, se deixasse ele em default, ele teria velocidade aí máxima, né? Porque eu não estou usando nenhum controle de banda. Quando eu colocar ele aqui no profile 300K, quando ele se conectar automaticamente aqui no controle de banda, já vai aparecer para ele um controle sobre aquele cliente ali. Tá certo? Hotspot use teste. OK. Vou dar um pause aqui só para ver ali para minha máquina se conectar e a gente já vê esse cliente funcionando. Só um segundinho. Bem, voltando então à nossa videoaula aqui, a única coisa que eu fiz foi conectar uma estação aqui como cliente. Como você pode ver aqui em log, né? Para quem não sabe, você vindo aqui, nós temos log. Eu considero esse log muito importante, porque aqui eu consigo ver, ó, o cliente que ele se conectou, que ele conseguiu obter o IP, tá vendo? Então eu tenho, ó, o endereço MAC dele. Além disso, no log ali, eu tenho também aqui hotspot em ativos. Tá vendo? Eu tenho aqui em qual servidor, o usuário, né? Ou seja, o meu cliente. Eu coloquei a palavra teste, mas poderia ser o nome da pessoa, ou o CPF, enfim, fica a critério. Qual é o endereço IP que ele está usando, o tempo de uptime e o tempo que ele está inativo. Tá certo? Bom, basicamente é isso aí, gente. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o hotspot, como criar, por exemplo, user profiles de bloqueio e de aviso, né, daqueles clientes que estão em atraso, que também é uma coisa possível e muito fácil de se fazer aí no hotspot. Ou seja, o cliente que está em atraso na sua mensalidade, automaticamente de X em X minutos, abre um site da web para ele avisando que ele está em atraso, que depois de X dias, se ele não quitar o seu débito, ele será bloqueado. OK? Bom, muito obrigado, uma ótima noite aí para vocês e até mais.